Que a graça e a paz estejam com todos os amados irmãos, amigos. Estamos com mais uma live da Igreja Apostólica Remanescente de Cristo. Antes mesmo que eu venha trazer esta palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração de agradecimento pelo dia, por tudo que o Senhor nos deu, nos concedeu, a você que está com a sua família. Aonde este vídeo for alcançar, que você possa entender que grandes coisas o Senhor tem por nós e para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, porque só o Senhor é Deus. Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá para falarmos da tua obra, do teu amor, do teu carinho, da tua determinação. Eu te louvo, Paizinho querido, e te peço que o Senhor continue conosco durante todo esse vídeo, Pai. Que a tua palavra possa ser transmitida de uma forma maravilhosa. Tudo isso eu te peço no nome santo de Jesus e no nome dele eu agradeço. Amém? Eu gostaria de estar lendo com você a palavra do Senhor que está em Romanos 7, versículo 19 ao 20. Amém? Está escrito assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Vamos para o 24 agora. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças te dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira nenhuma que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aqui nós estamos tendo uma declaração de Paulo para todos aqueles que estavam naquela condição de entender o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ele estava aqui falando de si próprio, ele estava colocando não uma pessoa qualquer, uma pessoa de renome da sua época em vigor, mas ele estava trazendo para nós a evidência da sua própria vida. Porque lá no 17 diz assim: nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E é isso que eu quero falar. O pecado que habita em nós, o pecado que muitas vezes não nos permite enxergarmos um pouquinho mais do que o Senhor tem falado a nosso respeito, ou melhor, Ele tem tentado de todas as maneiras trazer essa referência para que isso possa ser, na minha vida, na tua vida, uma referência cristã. Por isso que eu trago esse exemplo, porque é muito fácil nós colocarmos pessoas populares da nossa época, ou nós julgarmos pessoas que estão convivendo com situações desagradáveis no momento. Não, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas, um apóstolo que trouxe para nós a condição, a reverência daquilo que somos e o que representamos. E quando ele fala aqui no 19, não, vamos ler o 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Olha o que ele fala mais: pois o querer bem está em mim, porém eu não quero fazê-lo, ou melhor, efetuá-lo. Então ele estava dizendo aqui que ele sabia o que era a natureza humana dele. Nós sabemos a nossa natureza humana, como ela condiz. Nós sabemos o que muitas vezes nós fazemos, e o amado Espírito Santo, que nos coordena, que nos dirige, nos coloca na condição de nós entendermos que erramos, pecamos
e temos que nos arrepender de todo mal. Aqui ele estava dizendo que tudo que ele fazia, muitas vezes erradamente, era aquilo que humanamente carne estava querendo que ele fizesse. E muitas vezes nós vemos que o desconforto de agirmos de maneira totalmente na santidade traz para nós uma condição de termos que repudiar, rejeitar, anular, deixar para trás, resistir, como fala a palavra, ao diabo, para que ele possa fugir de mim, que ele possa fugir de você. Isso está nas coisas erradas, nas palavras torpes, nas mentiras. Eu só omiti. É mentira do mesmo jeito. Mas quando nós enfrentamos tudo aquilo que tem que ser dito, falado e mostrado, a cada dia é andar na contramão da vida. Você pode andar no fluxo de carro na contramão, você sofre danos. Mas o que Paulo estava querendo dizer, que aquilo que se eu faço não era aquilo que eu queria fazer. E muitas vezes o que eu precisaria fazer, isso não estou fazendo, trago para mim e para você hoje. Muitas vezes nós dizemos assim: por que as coisas não me acontecem? Por que as coisas não chegam até a minha pessoa? Porque tantas outras pessoas eu vejo acontecendo, mas a minha pessoa em si próprio não consegue, não almeja. Isso não quer dizer que Deus não tenha te dado. Não, é pelo contrário. Isso está querendo te trazer para você uma reflexão da sua vida. Se você olhar para muitos amigos teus, você verá uma diferença entre um amigo e outro. Essa mesma diferença tem entre você e seus amigos. Agora, a reflexão em nós nos faz mostrar para nós mesmos quem nós somos. E muitas vezes eu tenho pregado que nós somos inimigos de nós mesmos. Você sabia? Você sabia que muitas vezes você faz coisas que depois você se arrepende? Como que pode? Dentro de uma condição você pensar em fazer alguma coisa que você vai se arrepender. Se você pudesse enumerá-las, todas as coisas que você faz durante o decorrer de um dia, 2, uma semana, você ficará espantado com quantas coisas você poderia ter feito diferente. E é isso que Paulo está trazendo. Porque muitas vezes nós não pensamos para fazer, nós não oramos para buscar em Deus, nós não procuramos os mais velhos, ou melhor, as pessoas mais entendidas do assunto. Não, é pelo contrário. Muitas vezes nós não queremos receber conselho, nós não queremos ser orientados, nós não queremos buscar aquilo que poderá ser para nós a resposta de tantas coisas que existem na nossa vida, de pontos de interrogação. E ao longo dos anos você chegará lá na frente e você verá quantas coisas poderiam ser diferentes. Com teus pais, com seus avós, com seus filhos, com seus amigos, na tua vida cotidiana e também no teu profissional, no teu amoroso, no teu sentimental. E agora eu vou falar do mais importante, do teu espiritual. Porque nós temos aqui um Deus que está falando conosco nesse momento, está trazendo para nós o que nós temos que aprimorar, melhorar e deixar de fazer. E isso prova, porque ele está dizendo aqui, no 24, como eu já li, desventurado homem que eu sou. Sabe, bem-aventurado se chama um homem muito mais que abençoado. Desventurado, um homem que não tem nada. Não tem aventura, não tem sonhos, não tem bênçãos, não tem nada. E Paulo, sendo o que ele era, representando uma das mais altas autoridades da fé cristã naquela época, ele estava dizendo para todos aqueles que estavam com ele, sejam seus discípulos, fariseus, seja lá quem fosse, judeus, quem fosse autoridade, meros mortais, ele estava dizendo: desventurado homem que sou. Porque ele sabia
que se ele não tomasse uma posição, se ele não tomasse uma retidão, se ele não tomasse um alinhamento com Deus, ele não chegaria em lugar nenhum. Ele não seria referência nem para nós hoje. E ele ainda fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Aí nós entramos com uma palavra dizendo que quem nos livrou desta morte chama-se Jesus Cristo, que sem nenhuma expressão de dizer não vou fazer isso, ele subiu naquela cruz para poder dizer para mim hoje, para você, você é mais do que vitorioso, eu acredito em você. Ele não recusou aquela morte, mas era o contrário, ele já anunciava a sua morte para os seus discípulos. Que amor é esse demonstrado por esse ser que veio a este mundo deixando tudo que era bom, confortável, para provar para mim e para você que as coisas desse mundo muitas e muitas vezes nos levará à ruína. Como Paulo fala, aquilo que eu tinha que fazer não faço, e o que não deveria fazer estou fazendo. Quantas vezes nós cristãos dizemos, eu amo Deus, mas não amo teu próximo, não ama teu irmão, não ama teu parente, muitas vezes não ama aquele que você está ceando todos os meses dentro da igreja. Ah, pastora, mas eu faço o que eu posso. A palavra de Deus fala que nós, quando te pedirem para fazer um, faça dois. Quando você vê uma pessoa chorando, a palavra diz, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Em Tiago diz que nós somos aqueles pacificadores. Paulo também relata. Nós somos aqueles que vão levar as boas novas. Mas nós, por N questões, nós olhamos para o nosso umbigo, como está lá em 2 Timóteo 3,8, e nós somos irreverentes àquelas leis que Deus deixou para nós, que fosse para nós hoje uma fonte de vida, que fosse para nós uma direção a seguir, sem nenhuma retaguarda, sem nenhum projeto de retornarmos, mas sim avançarmos. Por isso que essa reflexão sobre a nossa vida é muito importante. É um retrato da luta interna, minha e tua, da nossa natureza humana. E uma desse retrato, dessa luta humana, sabe qual que é? Obedecer a Deus. Muitas vezes nós obedecemos uma ordem dada por uma autoridade, que não é errado, temos que cumprir sim as leis dadas, mas nós olhamos para um conselho de uma pessoa que não condiz nem estar te dando um conselho. Muitas vezes nós estamos numa condição de fazermos ou omitirmos aquilo que era o certo pelo errado e não fazemos nada para isso. Nós vemos pessoas fazendo essa omissão e se tornando um caminhante dos erros que trará para ele grandes consequências familiar, emocional, financeira, espiritual. E esse conflito nosso, quando generaliza, nos abala e abala todos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque esse retrato da nossa luta é diária. Nós temos que nos levantar, saber o que vamos fazer, para onde vamos e o que queremos. E debaixo de tudo isso, dessa determinação do dia, que daqui a pouco será um novo dia, nós temos que entregar na presença de Deus e dizer, Senhor, aquilo que eu quero fazer está debaixo da tua vontade, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração para não fazer, que o Senhor me dê força para que não sejam feitas. No que Paulo estava dizendo, ele estava ali assinando a declaração dele do retrato da vida dele, que por muitas e muitas vezes o que ele fez não era para ter sido feito, e o que era para ser feito ele não fez. Ele estava tendo ali consideração, uma expressão interna para o externo, para que outras pessoas se espelhassem nele. Não é uma desvalorização, mas sim uma autoestima que ele estava trazendo daquilo que um dia foi baixa estima, de dentro para fora.
E quando nós colocamos isso em prática, você vai ver que você se torna mais leve, que você se torna em condições de tomar as suas decisões e de não ficar que nem um catavento catando vento ou uma folha seca que vai para tudo quanto é canto. Não! Você terá determinação como levantar, como fazer, como ir e como vir. Você saberá, diante da vontade de Deus, tomar as decisões certas e não ficar, nossa, por que eu fiz isso? Não, quando nós tomamos essa determinação, nós vamos falar o que fala aqui no 25, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ele estava confessando, mas segundo a carne, na lei do pecado. Ele estava deixando bem declarado isso, que quando você está com Deus, você não sofre as consequências. E mesmo que você erre, Ele te pega pela mão, te coloca de pé e te diz, caminhe, ande. E se nós andarmos um pouquinho mais, esse processo é crescente. Sabe para quê? Para a sua santificação, para a minha santificação. Ah, mas vai melhorar meus dias? Nós teremos momentos difíceis. Nós continuaremos com boleto para pagar dívidas, processos e tantas outras coisas. E isso é o que rege essa condição rotatória humana do processo que nós temos que atravessar diariamente. Mas quando nós estamos com Deus, embora toda essa rotação, todo esse processo crescente, nós teremos um Deus que estará conosco dizendo, olha, você não está sozinho, você não vai ser abandonado, você não vai ser deixado de lado porque eu continuo sendo teu Deus. A luta é contra o errado. E esta luta é constante. Quando nós erramos e pedimos perdão, há um refrigério sobre o nosso corpo. Quando você erra e não se manifesta, não pede perdão para ninguém, ou você não propriamente não se perdoa, você sabia que nós temos que nos perdoar? Porque tem pessoas que não se perdoam e ela traz dentro dela uma amargura, e essa amargura se torna um rancor, e um rancor uma ira, e essa pessoa fica amarga, e esse amargor toma conta do seu corpo, da sua mente, do seu vigor, e deixará essa pessoa totalmente cativa. Para quê? Para as doenças, que muitas e muitas vezes elas nem são do seu corpo, mas sim de uma mente doente, de uma mente que precisa ser tratada, cuidada, debaixo desta palavra que liberta. Porque nós vamos ler aqui, hoje nós somos justificados pela fé. Por isso que quem não tem guerra, não tem luta. E a luta é diária. A luta é com o pai, com o filho, com o amigo, com uma empresa, com compra, com venda, com tantas coisas, com trânsito, com chuva, com tudo. É uma luta diária que temos que vencer. Mas Deus nos deu a capacidade de nós sermos aquelas pessoas que sabemos para onde vamos e o que queremos. Se você abrir comigo em Gálatas 5,16, diz assim: digo-vos, pois, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aquilo que Paulo estava dizendo, aquilo que eu quero fazer, não consigo. E o que eu não deveria fazer, estou fazendo. É isso daqui que eu estou dizendo. Ainda fala mais um pouco. É porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, vigilância é o que eu estou falando, o processo crescente para a santificação. Você está no processo, eu estou no processo. Que nós possamos abrir a nossa mente nessa noite para entender o que Cristo está deixando para nós nessas palavras, na sua atitude de cruz, no seu modo de amar de tal maneira que ele disse para o Pai: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, está tudo consumado. Ele está dizendo: eu estou pagando preço, agora é com vocês, a vitória é com vocês. É você querer sair dessa mesmice, é você querer sair dessa zona de conforto, é você saber que quando você pede por mim, a meu Pai, Ele vai te dar,
porque você está reconhecendo que eu morri na cruz para que você fosse livre. Você não será mais escravo. E aquelas coisas que você não conseguia mais fazer, você vai ver que vai vir dentro de você um ânimo de dentro para fora, para que você possa fazer o que de melhor você tem para oferecer. E olha o que fala no 18. Gálatas 5:18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Paulo estava dizendo que Cristo era a liberdade. Se ele estava em Cristo, ele era livre. Mas se ele estivesse debaixo da lei, ele estava cativo. E muitas vezes, naquela época, a lei mandava, comandava. E pela vontade da lei, muitos eram mortos. Como Paulo. Paulo morreu em uma morte idealizada pelos romanos, pela fé que eles achavam que era ridícula. Era mais fácil crer nos deuses daquela época do que no Deus que Paulo pregava, no Jesus Cristo que ele viveu ali na pele, vivenciando as mudanças que ele teve que ter. A história cristã para muitas pessoas é loucura, mas para nós é libertação. A fé é a representação da santificação daquilo que nós queremos almejar, tomar posse e trazer para perto. E para encerrar esta live, eu quero dizer, ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Mas o fruto do Espírito, olha que coisa mais maravilhosa, são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que coisa maravilhosa. Sabe aonde eu encaixo? Sabe aonde você se encaixa? Quando você deixa de fazer as coisas que desagradam o Espírito de Deus? Você está na mansidão? Ser manso. Você sabia que uma palavra mansa desvia o furor de qualquer pessoa? Sabe o que você vai ter? Domínio próprio. Quando pessoas quiserem te influenciar a fazer alguma coisa, você vai dizer, não, eu não farei. Ou então você dirá, eu vou mesmo primeiro procurar aquilo que agrada a Deus. Segundo a vontade dele, eu vou fazer a vontade dele. E você verá que você terá esse domínio para que você possa conduzir a tua empresa, a tua casa, teus filhos e tudo mais. E o que mais fala aqui? A benignidade, a bondade, o amor, a alegria. Como você pode ter alegria e dizer para as pessoas, eu te amo. Se você não está amando Deus e não está seguindo as suas regras, se você não ama aquele que tem te dado tudo, como que você pode amar uma pessoa que muitas vezes vai te frustrar? Olha que incógnita. Aqui nós estamos falando de alegria. É o fruto do Espírito. Um coração amargurado, rancoroso, não pode ter alegria, não pode ter amor, não flui de dentro para fora. Que mais? A longanimidade, benignidade para com o próximo. Mesmo que você receba o mal, você tem que ser benigno com aquele que te fez mal, orar por ele. A palavra também diz, se possível, tenham paz com todos, se possível. Mas quando nós pudermos, mesmo que não tenha paz conosco, ore por ele, seja benigno com ele, a bondade e a fidelidade, no qual tudo isso agrada a Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo deixou naquela cruz o maior exemplo que nós podíamos ter vivido nessa terra. O amor por aqueles que o crucificaram. E cada vez que nós relutamos ou reputamos todo esse ensinamento, todo esse processo que eu estou falando aqui, que se resulta numa vida santificada. Sem santificação nós não veremos a Deus. Quando nós temos Deus, nós não tememos ninguém, porque Ele é dono de tudo. Tudo é dele, tudo volta para Ele.
E eu quero dizer para você, não há uma lista para você seguir assim, não faça. Não. Mas há uma lista bem grande, bem aberta, um caminho bem escancarado. Faz isso, não tem problema. E aqui nós vemos que Paulo, quando disse, aquilo que eu preciso fazer, não faço. E o que eu não deveria, estou fazendo. Desventurado o homem que sou. Ele chegou à conclusão que a cada dia ele tinha que mudar sua conduta, sua vida, crer mais, se santificar, deixar de lado, resistir tudo aquilo que te trará no futuro transtornos, discórdias e o pior de tudo, atraso. E nós estamos numa época que não podemos mais atrasar nada, porque nós sabemos que os dias têm sido maus e aqueles que verdadeiramente servem a Deus verão a sua bondade, a sua gratidão nos guardando e nos livrando de todo mal. Nós estamos vendo o que é uma guerra lá da Rússia. Nós estamos vendo que quando há uma guerra, há domínio de poder. Nós estamos numa guerra, amados. Nós sabemos que essa guerra já foi vencida na cruz. Nós sabemos que essa longanimidade de esperança já está em nós. Então eu quero te fazer um convite. Acredite, confie nesse Deus, que essa guerra já foi vencida por Ele. Porque eu creio que aonde você está, dentro da tua casa, no serviço, aonde esse vídeo vai chegar, o Senhor fará algumas mudanças na tua vida, a começar de você. Quando você acreditar que você pode mudar toda a conduta, você pode mudar as tuas palavras, você pode trazer para você o refrigério que Deus está trazendo nesta noite, como Paulo, com toda aquela condição de reverência que ele tinha, de influência que ele tinha. Ele se declarava que sem Deus ele não conseguiria fazer nada, que ele era um desventurado. E tudo que Deus quer que você seja bem-aventurado. Então reconheça, faça uma reflexão, retorne ao primeiro amor, se entregue ao Senhor, ore com aquele que muitas vezes tem orado por você. Sabe, se reúne em família, traga para junto aqueles que você ama e você verá que grandes coisas o Senhor fará na tua caminhada daqui para frente. Eu profetizo isso na tua vida e tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por você. Que você tome posse dessa palavra, que o Senhor possa conduzir o teu caminho daqui para frente. E que você entenda que as obras do Espírito Santo são maravilhosas na nossa vida. E quando entra na nossa vida, nada mais pode preencher a nossa alegria. Que você sinta essa alegria nessa noite, que você possa entender essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento que eu estou vivendo aqui, podendo trazer para você essa condição para que as coisas possam ser mudadas na sua vida. Pai, eu entrego, ó Deus, essa palavra. Que ela possa adentrar casas, lares, vidas e que possa trazer o teu refrigério. Senhor, o teu amor, a tua longanimidade, a tua esperança. Que essas pessoas entendam o grande amor que o Senhor tem por nós. E que nós possamos juntos, Pai, ó Deus, engrossar as fileiras, Pai, que nos levarão um dia a estar contigo, para essa santificação, esse alinhamento com o Senhor. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você entenda que o Senhor te ama, te amou, te ama e continuará te amando. Que você tenha uma noite abençoada, um final de noite abençoado junto com os seus. Shalom.